noite Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo. Eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente. Quero aqui registrar o meu fraterno abraço, principalmente porque é o último programa desse ano maiático, né? Ou maiávico que nós estamos vivendo aqui, que nesse mundo da ilusão onde a gente vive, a gente fica estabelecendo a mudança de ano nesse período, né? E todo mundo sabe, quem sabe essa semana ainda, pelo Vida Inteligente Interativo, ou na semana que vem, durante o recesso da emissora, eu vou ver se o meu filho Fernando consegue colocar na programação um reprise que nós fizemos aqui, um reprise sobre um programa que Jorge e eu fizemos, que são as tradições ocultas do Natal, se eu não me engano. Quero passar para vocês a história verdadeira, sem tirar o espírito natalino de cada um, mas também mostrar a outra questão do que se comemora de verdade, ou o que se comemorava de verdade nessa época do ano, né? Aí nós tivemos Conselho de Nicéia em 326, sei lá quanto, alguma coisa assim, e nós estamos vivendo essas festas agora, que vocês todos têm a sua noção do que seja isso hoje, né? E lembrando mais uma vez aqui, porque está se aproximando o tempo, nós temos que fazer as reservas. Nós temos não, a minha já está feita. Vou passar o meu aniversário na Grécia, como eu disse. Saímos daqui do Brasil no dia 6 de maio, retornamos no dia 19, chegando aqui dia 20. Eu vou passar o meu aniversário na minha terra natal. Está aqui na televisão, acho que no seu monitor dá para ver. No dia 11 de maio nós estaremos chegando na ilha de Santorini. E é ali que eu pretendo comemorar com as pessoas que me acompanharem, né? Daqui do Brasil, vamos fazer todo o circuito clássico só dentro da Grécia. Vamos visitar Meteora, vamos visitar o Templo de Apolo, Poseidon e toda essa coisa maravilhosa no berço da civilização ocidental, né? Enquanto não fazemos isso a partir do Brasil, né? Daqui a pouco tudo vai começar a convergir para o lado de cá, né? O berço da nova civilização é aqui no Brasil. Então, www.greciasempre.tv.br, lá tem a programação e tem o contato da Graziele, da agência de turismo, para você fazer a sua reserva, ok? Então tá. Tem mais algum recado? Bom, estamos na edição número 203 do Vida Inteligente Interativo e pretendemos só parar no dia 25 e no dia 31. Durante os outros dias, todos os dias úteis, nós vamos ter Vida Inteligente. Inclusive, dia 24 e dia 31 vai ter. 24 e 31 vai ter Vida Inteligente Interativo. Dia 1º, que é o feriado, aí não vamos ter, ok? Então, sem mais delongas, agradecendo a vocês todos, deixando registrado no ar a minha única, vamos dizer, quem eu gostaria que estivesse aqui hoje conosco, mas o fato de eu querer não significa nada, e talvez até esteja, é meu querido amigo e irmão Alvin Schroeder. Tá? Eu sinto a falta dele, uma falta transmutada agora, conforme eu disse, mas que olho para cá, eu vejo o meu irmãozão aqui, né? E sinto falta dele, como acredito que o Jorge também. Mas a vida é assim, vai chegar nosso dia também e paciência, né? Como é que você está, Jorge? Tudo bom? Eu já vou falar sobre o tema de hoje, mas eu vou cumprimentar o Jorge aqui. Estou bem. Tá bem? Estou bem. Você está com frio ou não? Porque aqui nós começamos a brigar antes do programa, porque eu quero 16 graus e ele quer 40. Não, então... se colocar 16 eu desligo, porque não desliga para ele. Eu pessoalmente desligo, porque é impossível. Eu nunca vi disso. Não funciona nessa temperatura, não funciona. Não tem. Então e você as pessoas que vêm assistir trazem roupa quente, tudo, porque o Grego bota uma temperatura que não é humana, é desumana. Desumana. Então quem manda aquecer esse estúdio aqui? O estúdio fica aquecido, eu vou fazer o quê, né? Pois é. E aí, como é que você está? Beleza? Tudo bem, tudo tranquilo. Tudo tranquilo? Hoje o tema que se apresentou não, que eu tenho que confessar aqui, que eu comecei a falar, puxa, vai sair esse tema, e as pessoas me chamando a atenção, puxa, você já falou esse tema? Foram 3 temas e eu já tinha apresentado todos esses 3 temas. Eu falei, uai, escrevi para o Jorge, falei, tá dando tilt aqui, fechou o canal aqui. A intuição não aguentou mais aí o último nome. E aí o Jorge deu a sugestão, né? Depois de ver 3 tentativas, ele receber 3 malas direto a mim, assim, dizendo qual vai ser o tema, aí ele sugeriu que a gente falasse o que é a realidade. Eu gostei de a gente falar o que é a realidade, né? Principalmente porque eu vejo que é um assunto que vai parecer como o que é a verdade. O
Que a verdade a gente já falou muito aqui. Hoje nós vamos falar o que é a realidade e, coincidentemente, eu comecei o programa, né, falando sobre o mundo de Maia, né? Então, quer dizer, nós estamos... tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver, você vê só. Então, o que é a realidade? Vamos tentar descobrir hoje. Então, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, obrigado. Queria mandar um abraço para todos, né? Manda aqui para mandar. Um abraço para todos. e agradecer porque, como você não coloca a data nos programas, então agora, hoje, é dezembro de 2013, né? Isso. Então, agradecer as pessoas que ficaram com a gente esse ano inteiro, né? Com você no dia a dia e com você todos os dias interagindo nas mídias sociais, é meio assim que te ocupa o dia inteiro, né? E quando eu venho aqui, cada 15 dias, então foi um ano bom, um ano de aprendizado, um ano assim... Com certeza. Para mim, muito satisfatório. Eu estava indo agora para vir para cá, daí estava olhando em que condição que está o céu, né? Eu estava pensando assim, é um mundo muito louco, né? Assim, é um mundo muito louco, né? Esse momento evolucional que a gente vive é uma coisa muito esquisita, né? E a gente vive num estado assim, não no dia a dia, né? Que essa época assim, essa coisa assim, de consumir, essa coisa no final do ano, isso para mim não afeta, isso para mim não tem... Para mim também não representa nada, hoje não representa nada. Não. Ontem eu passei lá no teu escritório e eu fui comprar um HD porque tinha estragado do meu computador. E aí eu embrulhei, mas eu trouxe bem embrulhado, meio escondido, para quem olhasse não pensasse que eu tinha saído para comprar coisa, porque eu acho constrangedor, assim, andar cheio de sacola na estrada, coisa assim, eu não tenho, assim, não tenho vergonha de nada, que não tenho razão para ter vergonha de nada, né? Mas essas coisas assim, daí eu fico constrangido. Então, assim, esse tumulto que acontece assim, no final do ano, isso para mim não significa nada, né? Mas aí a vida, ela está assim, doida, assim, é muito louco esse mundo, porque as coisas têm acontecido em desabalar da carreira, do ponto de vista evolucional, pessoal, para cada um de nós, né? Só que daí as pessoas não se dão conta porque aí eles aprenderam a ouvir e ver o que acontece com cada um no dia a dia, né? Mas o mundo, assim, para todos, né? Não só para mim, né? Mas eu penso que, assim, cada mês de um ano como se viveu né, é igual uma década de um ano atrás em termos de você ter impacto, embate, compreender e superar essas coisas assim, coisa muito sensacional. Como você disse aí, tem pouca gente percebe, muitas pessoas não conseguem entender isso, e aí é que tá, e aí foi bom você fazer essa introdução, porque entra bem no assunto de hoje. Disso tudo que você acabou de dizer, o que na verdade é real, vamos dizer, né? E começamos com o mundo de Maia, nós estamos vivendo principalmente esse mês que é de Maia, né? Que se conjectura sobre aquela coisa, sobre o nascimento, sobre o Salvador, não tem nada a ver, já falamos sobre isso, mas nós temos que respeitar. Eu tenho que respeitar lógico. Isso, o caminho que eu trilhei, né? Até porque assim, o hinduísmo, o brahmanismo, o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, o paganismo, isso. Né? Todas essas religiões, todas essas crenças, elas em si têm o seu valor, têm o seu lado positivo. O que acontece é que às vezes se sobressai o lado negativo. O lado positivo são as pessoas puras que puramente acreditam naquilo e tentam fazer o seu melhor. Isso gera um resultado. Agora chegou num momento em que todas elas deviam ter se unido para criar uma nova religião de sabedoria, que seria a religião de sabedoria do Avatara. Como não houve, então dali para frente, mas tem que respeitar, porque mesmo havendo desvios, sempre é melhor uma crença que nenhuma crença, porque mesmo se você tiver a crença errada, pelo menos ela vai te fazer errar mais e tanto, até que você um dia torre a paciência, tanto que você erra e você perceba, isso está errado. Então pode demorar a vida inteira para perceber o que é o erro, o que é um grande aprendizado, porque você pode passar a vida inteira e não aprender a discernir nem o que é o certo, nem o que é o errado. Daí isso é uma vida de chuchu, daí não adianta nada, isso é contra, isso é a evolução. Então tem que, agora lógico, assim, em todas as religiões, há a questão da manipulação para cercear, para inibir
o ser humano da contemplação da realidade. Aí se cria assim, a bel prazer de cada grupo, as tônicas que se quer, e aí se diz que um Deus é melhor que o outro, um é mais forte que o outro, um promete mais que o outro, um age mais que o outro, um quer o sangue de alguns, outro quer a prece de alguns, outro quer o dinheiro de alguns. Então fica nesse negócio assim, e se muda as coisas. 25 de dezembro era uma festa pagã, né? Sim, 21 de dezembro, né? Que era o solstício de inverno, sim, né? mas 25 era o Natalis Solis Invictus. Exato, né? porque o sol ressurge em toda a sua força, né? Que seria a ressurreição. Sim. Tanto é que todos, não é o tema de hoje, se vocês perceberem, todos os santos têm uma auréola, e aquela auréola nada mais é do que a representação do sol. Sim, e o sol invictus. E as tradições antigas, onde o Amenófis IV, por exemplo, iniciou no Egito o culto ao Sol, a Aton, né? Por isso Akhenaton, né? O Sol, porque numa análise mais simplista, o Sol é o mais próximo que a gente consegue chegar fisicamente da divindade, porque o Sol é um buraco, né? Um buraco de onde emana eletromagneticamente o pulso cósmico divino. Então, bem lembrado, seria essa adoração a coisa mais próxima assim da divindade realmente, né? Porque o Sol sem aquilo não tem vida. Sem essa energia não tem vida. Em nenhum plano. Então acredito. Em nenhum plano. Porque o prana, ele é o mantenedor de um momento evolucional, né? E aí aquilo é um buraco entre o visível e o invisível. Então, o primeiro plano invisível que tem acima dos que a gente transita no dia a dia, né? O buraco é o Sol, né? Aí o Sol, ele é um buraco que transborda uma vitalidade para baixo, né? E ele em si representa todo um plano. No final desse plano, onde ele é um, também existe mais um, e assim sucessivamente. Entende? Nós já falamos aqui sobre Maya, já fizemos um tema muito bom, que era o mundo da ilusão, né? Então, como é que você começaria hoje para a gente definir o que é realidade e o que é a realidade? Sim. Desse mundo que nós vivemos hoje, o que é real? Tem a realidade, tem o irreal construído e tem o irreal não compreendido, né? O irreal construído, essa mentira que se vive hoje. Isso, vamos ver se a gente consegue... Então, primeiro, realidade tem por raiz, res, R-E-S, do latim, e significa... aquilo que tem forma, a coisa em si. Então é um termo usado para designar o mundo que nos cerca, mas do ponto de vista de tradição antiga, do conhecimento da Gupta Vidya, a gente pode considerar como real somente aquilo que é imutável. Veja como não tem nada a ver com o nosso conceito de realidade. Então só o que é imutável é real. Então nada é real, porque tudo é... O espírito é real. O espírito é imutável? O eu superior, sim, porque ele é uma partícula do todo adquirindo consciência, então ele em si é. Né? Esse é aquele conceito, sim, de o ser é e o não ser não é, um conceito filosófico, né? Então, o que é real, o que é imutável é o ser. O que é o ser? Aí é a própria individualidade de cada um, né? Enquanto mônada. Entende? Então, isso sim. Fora disso, tudo o resto é um arranjo, né? Para que a gente consiga fazer os planos desse momento evolucional acontecerem e se mutarem, se transmutarem. Então, o que a gente conceitou como realidade, o universo, é chamado de Maha Maya. Maha, M-A-H-A, grande, né? Maya, grande ilusão. Então, todo o universo ele é construído em determinado momento, a partir de determinados elementos, para evoluir e aprender desde a unidade menor até a maior unidade, quer dizer, desde o universo em si até uma unidade subatômica. Eu acho que cabe muito hoje aqui no que nós estamos falando, aquela que me veio a história dos cegos tateando o elefante, né? Sem dúvida. Né? Pode entrar, fica à vontade. Opa, vem visita aí. Então, os cegos tateando o elefante, cada um tem a sua impressão do que é aquilo, né? Primeiro que eles não conhecem o elefante, né? Porque são cegos de nascença, né? Entendeu? E segundo, cada um define com aquele conhecimento que tem. Eu acredito, nós hoje, cada um tem a sua, você tem um grau de evolução, eu tenho outro,
cada pessoa tem o seu grau de evolução. E cada pessoa consegue fazer definição de alguma coisa. A realidade de cada pessoa é aquilo que ela criou, que ela cria. E dentro dessa realidade que ela está criando, pode ter uma grande maia. Então... Trago-vos um novo estado de consciência. Não mais admito que se diga uma ideia, porque no futuro a ideia será permanente no homem. Cada um constrói o seu mundo para que o meu permaneça ignorado. Henrique José de Souza. Então tá. Mas exatamente isso que eu estou falando. Cada um constrói o seu mundo, sua própria realidade. Só que ele sabia o que ele estava falando. A diferença é essa. Né? Sei, nós não entendemos, eu não, nós, estou generalizando. Nós né? todos. Ele não se sabe de nada praticamente. Aí é que está. Por isso que eu estou te pressionando, cutucando, exatamente para ver como é que você vai responder o que é real, sendo que a individualidade de cada um é totalmente, como é que se diz? Sei lá. Mas aí, então, seriam 3 aspectos que a gente pode colocar como realidade. Ou como ilusão dentro da realidade, né? Dentro da Mahamaya, que é o universo. O primeiro é a coisa em si, que é onde a gente transita evolucionalmente, tudo assim, do nosso dia a dia, até os Mahamavantaras, Pramantas, o que seja, todos os períodos evolucionais, tudo isso aí está transitando dentro do Mahamaya, a grande ilusão, né? Depois disso, tem a forma como cada um de nós constrói a maneira de ver essa grande ilusão e como interagir com essa grande ilusão. Então, como eu vejo o universo, como eu vejo o invisível, como eu vejo o dia a dia, ou como eu construo o meu próprio mundo, assim, os meus limites, esse seria o segundo. E o terceiro, daí já muito mais próximo ao nosso dia a dia, é aquelas avidyas, aquelas ignorâncias construídas no dia a dia, para intencionalmente subjugar o ser humano. Então, as mentiras colocadas no dia a dia para criar um mundo falso, para esconder do ser humano aquele conhecimento a que ele teria direito, para ele ser mais fácil de ser dominado. Então, seria 3 níveis de maia, de ilusão ou de afastamento da realidade. E o que vai definir daí em que momento que eu me posiciono, como é que eu vou ver, é só a minha decisão própria. Né? Porque quando esse terceiro momento da não realidade, que é aquele onde eu me deixo enganar pela sociedade onde eu estou, pelo ambiente onde eu vivo, aquilo que, assim, que se deixa manipular do ponto de vista evolucional, né, ele tem mais prejuízo do que aquele que é oprimido, porque o oprimido reage. Né, e o que se deixa manipular, ele não vê que tem que reagir. E ele aceita uma mentira como se fosse verdade e se adequa àquela mentira construída e passa a viver naquela mentira, que é o que a gente vive hoje em termos de sociedade. Todo esse tempo que a gente vem falando aqui, e você traz essa informação de que está tudo caminhando, tá tudo de acordo com a lei. Agora, eu acho que alguma coisa não está certa. Não, você pode rir, alguma coisa não está certa. Porque nós estamos mais perdidos do que cachorro em mudança, cego em tiroteio, passa o tempo e nós estamos aí. Cachorro que cai de caminhão de mudança em dia de chuva à noite. Nossa, então você já viu o bichinho, né? Então nós estamos assim, quer dizer, nós estamos falando hoje sobre o tema o que é a realidade, e tem a realidade de cada um, tem a ilusão de cada um, tem um monte de informação e você diz, e você repete com toda a convicção, né? Que o momento é esse, de que nós todos vamos presenciar as coisas e estamos presenciando, mas eu não estou presenciando absolutamente nada. Mas é só olhar para o lugar certo. Não, então, qual é o lugar certo? Aí não é que tá. sei, isso a gente tem que descobrir. Isso que a gente tem tentado descobrir nesse período, né? Porque assim, a vida ela pode ser assim, um monte de perguntas sem resposta, não é? Ou um monte de respostas sem pergunta, depende de como é que você vai se posicionar, né? A impressão que você tem, ou que se pode ter, né, que a coisa não está encaixada ainda, depende só de qual é o lado que você vai olhar, como é que você vai analisar as coisas, né? Aí vem aquilo que a gente está conversando agora um pouquinho. Se você se posicionar no mundo que te é colocado todos os dias, onde todos são
como é que fala quando não é honesto? Como é que é? Desonestos. Desonesto. Então, onde todos são desonestos, onde todos são malvados, onde só se propaga o que é mal, onde o medo é diversão, onde então você olha um mundo completamente sem sentido, porque você se sente vivendo assim, aí realmente na parte de baixo do esgoto do universo, porque não pode o universo economicamente equilibrado, do ponto de vista evolucional, não tem a ver com dinheiro, né? E aí aqui é tudo bagunçado, porque daí cria uma realidade para você, que não condiz nem com a realidade intermediária, e você assume aquilo como verdadeiro e vive oprimido porque você aceita que os outros estabeleçam seus próprios limites. Então aí parece tudo esculhambado. Se você sai desse dia a dia e vê que o mundo não é tão esculhambado, as pessoas não são tão ruins, não são todas as pessoas que são meio tortas, né? Não é o mundo inteiro que está em guerra, não é o mundo inteiro que quer dominar o outro, existe gente boa, existe gente honesta, pacífica. Então, existem todos os tipos de seres humanos no planeta, mas parece quem olha, né? Quem chegar alguém de um outro planeta, não, porque alguém vem lá de baixo, desinformado, e ele vai passar um dia vendo TV, e diz, não, vou voltar porque aqui não errei de planeta, né? Então, essa é uma interpretação que está tudo errado, mas onde há o teu consentimento para aquilo, porque você não questiona que aquilo que estão te mostrando é mentira, porque o mundo não é desse jeito. Esse é o primeiro. O segundo é aquele onde daí você, além dessa questão de viver essa mentira, esse embuste que é criado no dia a dia, aí você cria o teu próprio mundo, onde você se sente sufocado por você mesmo, baseado nos seus desejos e medos e horrores e dores, aspirações, essa coisa toda, não é? E aí então o mundo parece que não bate. E a tua realidade, ela assim, não, o que eu quero fazer daqui a um mês, é a conta que eu quero pagar, é a dor que eu não quero ter, é o desejo que eu quero realizar. Então você coloca teu limite assim, bem próximo, né? E aí o mundo também parece confuso e a tua realidade ela é completamente sem sentido. Na medida que daí se abandona esse primeiro, abandona esse intermediário e passa então a entender realmente onde você vive, aí então começa a fazer sentido e aí você começa a contemplar a realidade. Qual é o caminho para fazer isso? Conhecimento. Mas quando chega nessa situação, aí é que você se sente um cachorro caído do caminhão de mudança. De noite em dia de chuva. Porque quando você tem essa consciência, por exemplo, eu já acreditei em quase tudo. Dei uma guinada de 360, quer dizer, voltei para o mesmo lugar e fiquei no 180. Tá certo, uma diferença incrível. Mas é que assim, todo o universo ele evolui numa elíptica. Então, se você andou 360, parabéns. Só que daí não tem como você voltar naquele ponto onde você está. Você andou 360 no oitavo acima. Isso é evolução. Então, mas tudo bem, que seja. Mas aí chega hoje, por exemplo... Viu que eu não deixo você ser pessimista. Hoje, por exemplo, está aí, quer dizer, eu me sinto um peixe fora d'água. Não que eu tenha ascensionado, não que eu seja diferente, absolutamente nada. Mas eu tenho uma visão sobre as velhas coisas, como eu gosto de dizer, e que não tem, como é que se diz? Eu não me vejo assim, eu não vejo esse mundo, essa transformação desse jeito bonitinho. Porque eu vejo quem? O Jorge mudou, o Renato mudou, o fulano mudou, mas e daí? São 7 bilhões, né, fora os que já foram embora, fora o que está chegando, com seus karmas, dharmas, skandhas, nidanas, né, que você viu como eu aprendi? Bom, tá vendo? Tá. Eu aprendi os negócios. Você entendeu? Então, pô... Depois disse que não mudou, né? Não, mudar... Não, eu mudei. Tudo bem, eu tenho consciência disso. Mas quando aí o meu entorno mudou também, mas aí fica quando da boca você muda pra fora. o teu mundo, né? Quando você muda o teu mundo muda. Você entende? Não tem como você mudar ou querer que o mundo externo mude se você não mudou ainda o teu próprio mundo, porque o teu mundo é o filtro através do qual você vê o outro mundo. E aquelas dificuldades, aquelas dúvidas que você projeta às vezes no mundo como um todo, são pequenas dúvidas ou dificuldades que você tem no teu próprio mundo. Então, o saber sublimar e equilibrar isso, daí contribui para que o mundo seja diferente, para que o mundo melhore, isso que a gente tem que fazer. Todos esses seres que passaram por aqui, que deixaram história, deixaram legado, né? Os cristãos estão comemorando um deles, que é Yoshoben Pandira agora. Sim, além deles não terem conseguido, nenhum deles cumpriu a sua missão. Você sabe disso, né? Sim, sei. Então, puxa vida, que perspectiva podemos ter nós assim? Não, tendo para trás, você olhando esses avataras, bodhisattvas,
Budas, né? Essas coisas não fizeram. Aí você vem falar que nós vamos mudar, e nós estamos falando de realidade o tema hoje. Qual que é a realidade, né? Eu quero saber onde as pessoas, quem está nos assistindo, quem está aqui dentro hoje, onde a gente pode se agarrar, vamos dizer, segurar naquela pontinha para dizer, opa, aqui eu posso me pendurar até eu ter mais segurança para pegar um lugar maior. Deu para captar o que eu tô? Perfeitamente. Eu tô te cutucando hoje não, bem. Não tá não, imagina. Temos que fazer... e você vê que essa resposta, né, você tem, porque veja só como uma coisa aparentemente antagônica à tua pergunta. Porque você disse, não, aonde a gente vai se agarrar, porque todos que vieram, não sei o que e tal, o mundo e tal, e você diariamente trabalha para um mundo melhor. Mas isso é minha natureza. Pronto. É minha natureza, é diferente. Isso Então, quer dizer que eu vou ter sucesso, não vou ter sucesso? Não existe sucesso nisso. Não existe sucesso. O trabalho em função da evolução não dá para medir com a palavra humana sucesso. E quem é que garante que eu não esteja maia aqui, que eu não esteja fora da realidade, vamos dizer? É porque não tem mais espaço para isso, porque há determinados assuntos que você consegue trabalhar durante determinado tempo, mas aquilo te consome de tal maneira, né, que aí a não resolução das questões acaba se transformando em mágoa e revolta. Há determinado tipo de assunto que você trata no dia a dia, que as melhores respostas são as não respostas, e aí isso te dá, na verdade, mais força para você pegar e buscar cada vez mais. Com certeza. Entende? Então, veja que o processo em si já é a grande resposta que você está procurando. Mas quer ver uma coisa assim, ó, sobre o que é a realidade, né? E respondendo o que você perguntou. É uma coisa intrigante, porque não o que é a realidade. Porque assim, veja que daí hoje as grandes respostas que se busca, o conhecimento que se deseja, conhecimento secreto, oculto, a Gupta Vidya, essa coisa toda, na verdade é um conhecimento que já foi de posse da humanidade. Ah, muito bem. E daí? Você falou dos livros, você falou dos lugares que chegava lá. Então, quer dizer, eu vejo o tempo passar, nós estamos vivendo dentro do sempre, e eu não vejo esse momento chegar do jeito que ele é anunciado. Sim. Então, você veja só. E outra coisa, assim, além dessa questão, a gente está tentando buscar um conhecimento que já nos pertenceu, não é? Sim. Tem um outro aspecto, assim, que parece que a humanidade, de repente, ela emburreceu. De repente, a humanidade embruteceu. De repente, a humanidade ficou órfã de boas mentes. Porque, assim, hoje nós não temos, assim, um Beethoven, um Platão, um Pitágoras, um Apolônio de Tiana. Pelo menos ele não é público, né? Não tem. Pois é, um Apolônio de Tiana, não tem assim, não. Um reformador. Né? Não, exatamente. Aparentemente nós temos a gente trabalha em função de né? Mas é porque havia algumas ações a serem tomadas para preparar a ambiência, preparar o grande palco para que assim, o ato final da grande peça se desenrolasse. Então nós vivemos hoje o ato final da grande peça, porque todos que vieram antes, todos eles, né? Desde quando foi necessário restabelecer a lei após a queda da Atlântida, e aí quando não existia o conceito de segredo, os reis divinos, os reis de Edom conviviam com a humanidade, cada cidade constatônica, a gente já conversou muito sobre isso aqui, né? E aí acontece uma questão evolucional, e que então se torna necessário criar o conceito de segredo, e o conhecimento que até então era da humanidade, né, ele é ocultado e se cria o conceito de segredo e mistério. Né? Você falou de início aqui, já vamos emendar os pedaços, tá? Você falou de início aqui da Grécia, né? O berço da civilização ocidental, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque tem... sempre que a gente fala de conhecimento, e aí emendando com o pedaço que eu estava falando agora, então eu vou resgatar o conhecimento sobre os avataras, sobre não sei o que, o Império de Ram, né, sobre a Aryavarta, sobre tudo assim, dos Vimanas até os chakras, não sei o que, os nadis, todo o conhecimento assim sobre o ser, sobre o ambiente, sobre o quarto sistema, aquela coisa toda,
que era o conhecimento básico, né, do Império de Han, da Aryavarta, da Índia, né, e que foi transposto do Oriente para o Ocidente por Blavatsky e outros tantos, né, mas que culminou com o que se chama de movimento teosófico, né, e que não deu certo, fracassou, e ela voltou para a Índia. Quando ela volta para a Índia, o trabalho que competia os Estados Unidos com relação à subraça, se essa subraça da quinta raça não dá mais certo, se vem para o Brasil para resolver e tal. Só que e a gente considera então isso como o ápice do conhecimento hoje, assim, o segredo, o mistério, o secreto, você saber para que lado flui um nadi das 4 câmaras do coração, o que tem a ver com o moinho da terra, o que tem a ver com o sol oculto, o que tem a ver, o que tem a ver, o que tem a ver, né? Só que é o seguinte, esse conhecimento sempre teve, sempre foi da humanidade. Por que agora a gente precisa reaprender? E por que para reaprender eu tenho que entrar em uma escola de mistério? O que você falou, esconderam tudo. Por que esconderam tudo? Esconderam tudo porque o uso inadequado desse conhecimento foi uma das razões do afundamento da Atlântida, né? Então se tirou o bisturi da criança até que ela crescesse. Então tá, né? Olha só. Espera só. Não, mas então como é que nós então hoje, se a gente não tem acesso a essas coisas... Nós temos, Como é que eu posso ser, então, a civilização o mosaico do novo ciclo? Só que ainda assim, grego, o mosaico do novo ciclo a gente poderia também chamar de mosaicos da realidade, porque cada pedaço que se construiu aqui, quando você juntar, te dá um prisma, te dá uma lente, através da qual você vê a tua própria realidade, diferente dessa do dia a dia. Então... havia essa questão do conhecimento que foi transbordado do Oriente para o Ocidente em pedaços, em partes, né? Mas só que ainda não dá para dar todo o conhecimento, porque você imagina só, se a gente vier aqui hoje conversar sobre teurgia, sobre como manipular os tatos, sobre como manipular elementais, a humanidade ainda ela não está totalmente nivelada, então algumas pessoas vão pegar esse conhecimento e usar para proveito próprio. Sem dúvida. E aí... desenvolve-se poder, as coisas assim, aí você atrapalha o momento evolucional em vez de ajudar. Então, por isso existem as escolas de iniciação, né, para dar um conhecimento em doses homeopáticas e de forma gradual, para que então a alma daquele ser humano vá amadurecendo, a ponto dela compreender e dar um bom uso para aquele conhecimento. Você está falando de escola de iniciação e cabe a pergunta, dentro das escolas de iniciação, que eu não pertenço a nenhuma... Eu pertenço à eubiose. Você pertence. Sim. Eu não pertenço, então não sei como é que é lá dentro. Nenhuma escola. Elas te dão... Eu já andei em vários, sabe? Sim, mas o que elas te dão ali? As escolas, elas fazem você desenvolver seus poderes extrasensoriais, faz você abrir sua mente. Como é que se você tiver em uma escola... Como é que eu vou readquirir o conhecimento dentro de uma escola iniciática? Se você tiver em uma escola que te ofereça isso, você pode fugir porque ali está errado. Então, o que ela diferencia do meu mundo que eu vivo aqui fora, por exemplo? Tá, já vou responder. Então, havia 2 gunas de conhecimento, o conhecimento real, o Atlante, né? O conhecimento divino. Uma das vertentes é o conhecimento da Índia, que então ele foi transbordado através da teosofia e tal, mas tem muita coisa que ainda é oculta e desconhecido do próprio povo hindu ainda hoje, né? Porque ainda lá é mantido em segredo. Tem muita coisa oculta então ainda? Da Índia? Muita coisa. Muita coisa. Ok. E isso era mantido, esse conhecimento todo no Tibete, que era considerado o telhado do mundo, e então lá o rei do mundo se manifestava através do Buda vivo e suas 2 colunas, essas coisas assim, né? Até em 1924 acaba esse período lá, e é o transbordo para o Ocidente, e o Buda renasce aqui, essas coisas assim, a gente já vai falar. Mas há uma outra guna, uma outra parte desse conhecimento que ninguém se dá conta, né? Que é o Egito. Né? E aí o grande momento evolucional, né, que se passa agora em termos de o Ocidente acordar para começar a assumir sua posição enquanto momento evolucional desse sistema que a gente está, é quando o conhecimento que existia e existe ainda no Egito, não aquilo que a gente vê hoje lá, né, mas ocultamente no Egito, ele faça o seu transbordo para o Ocidente. Existe alguma coisa feita ocultamente no Egito? Porque não se ouve falar, você vê? Foi interessante você falar isso porque não se... São 7 pontos no mundo ativos hoje, como há centenas de milhares de anos atrás, onde se trabalha e se cultua a lei, se processam os mistérios e se trabalha para a unificação e equilíbrio da humanidade. Um deles é no Cairo.
No Cairo? Sim. Puxa, tem escola iniciática lá? Sem dúvida. É mesmo? Sem dúvida. Mas não se fala nada, não mas li nunca nada sobre É porque a diferença entre escola que você consegue fazer, comprar o negócio assim, as medalhas na internet, entrar para a fraternidade branca da internet e a fraternidade branca real, né? E há aquelas escolas discretas e aquelas secretas. Né? Então existe esse tipo de escola no Cairo, no Egito ainda. E você quer ver uma coisa com relação a esse conhecimento? Eu já vou dizer o porquê que estou falando disso. Uma pequena amostra desse conhecimento que era professado, né, nas escolas de tradição do Egito, né, foi o que causou o grande impacto que a Grécia causou na humanidade ocidental, porque todos os filósofos, sem exceção, todos eles foram se instruir no Egito. Todos eles. Por assim, a gente pega assim, até Orígenes, né, que é um grande historiador, né? O Orígenes estudou na mesma escola onde um dos dois, Joshua, ficou estudando durante algumas décadas. Dizem que até a civilização egípcia é mais antiga do que as próprias pirâmides, né? Ou não? As pirâmides são mais antigas que os egípcios, não é isso? É porque as três primeiras, né, Kelpis, Khafre e Miquerinos, 31, 130 a.C. Então, olha só. Né? Mas daí, nessa época, aquilo ainda era a Atlântida, fazia parte ainda, né? Então, as pirâmides são Atlantes. São contemporâneas, né? Okay. A Esfinge não, a Esfinge remonta antes da própria Atlântida, né? Outra história, né? Esse conhecimento, então, que se processa, se professa lá no Egito, ele precisa ser... O professor fala, devia se dar atenção ao livro dos mortos do Egito como livro iniciático, sabe? Então, esse conhecimento tem que transbordar para cá. Quando juntar esses dois conhecimentos, então, isso de maneira, assim, não gosto do termo profano, mas de maneira, assim, a que todos tenham acesso, sim, né? E aí vem aquela pergunta que eu te fiz antes, né? Por que hoje o máximo da nossa compreensão é tentar descobrir o que já se sabia 1 milhão de anos atrás? Porque o máximo da nossa aspiração é tentar se descobrir o que se sabia 1 milhão de anos atrás e ainda não foi contado para ninguém ou para poucas pessoas, né? Porque naquele momento se tinha o conhecimento e ele era compartilhado entre a humanidade, mas a humanidade usava esse conhecimento de maneira inconsciente. Isso aí, não sei se foi você que falou. Sim, porque... Eu achei estranho isso aí. Como sim, porque eram alquimistas, sabiam mexer com tudo, faziam de tudo e não tinha... Não, mas por exemplo, assim, eu posso passar, vamos supor que eu soubesse, né? Sim. A fórmula para você transformar chumbo em ouro, né? E aí eu te digo assim, no dia tal, em tal lua, tal hora, você pega o mercúrio que já passou por não sei o que tal e mistura, espera, você vai fazer aquilo mecanicamente. Mas você é um espargidor, você não é um alquimista. Sim. Porque o alquimista é o que se transforma junto com o metal. Essa que era a diferença. Então, esse conhecimento, Índia, Egito, conhecimento atlântico, então, que antes era dado de maneira inconsciente, hoje ele tem que ser usado conscientemente. Por quê? Porque na medida em que eu professo, eu tenho contato consciente com um conhecimento, esse conhecimento me transforma e eu passo a ser um reflexo do lugar onde o conhecimento está. Então, o ter o conhecimento agora conscientemente é uma das formas de transformar a própria matéria, o próprio plano que está dando origem a esse momento evolucional. Tá? Agora, com relação ao que você falou, em sequência disso, né? Com relação ao que você falou, de todos que vieram não tiveram sucesso, não é? E houve problemas não tiveram pleno sucesso, sim, né? Claro, não, eles vieram, se envolveram com o fizeram, cargo humano, deixaram legado, coisas bonitas. Não, e foi tentado na Grécia, não deu, foi tentado no Tibete, não deu, foi tentado na Índia, não deu, foi tentado no Egito, não deu, foi tentado no Brasil, não deu, várias vezes, e né? o que garante agora que vai dar certo? Não, é porque agora já deu. Onde que está o já deu? Não, nós somos a prova que sim. A diferença, e aí é que tem a questão da realidade... Por que Maitreya vai dar certo e os outros não deram certo? Não, é porque daí, aí é que está. É que daí é a primeira frase que eu te disse, quando a gente começou a conversar hoje.
Depende de que lado que eu quero olhar, depende para o que eu quero olhar e depende com que prisma que eu estou olhando as coisas. Sim. Né? E o prisma para você olhar as coisas, aí é o conhecimento. Vê? Então, mas se esse conhecimento não for geral, não adianta eu ter conhecimento, você ter mas é que assim, dois, três terem conhecimento. Não é isso. Para isso mudar, todo mundo tem que ter esse grau de consciência. Antes do conhecimento, é porque o todo mundo mudar vai acontecer na medida da idade de cada um. Não vão mudar todos de uma única vez. Não tem como, porque há que se respeitar a idade evolucional de cada um. Da mesma forma assim, eu gosto de manga e você gosta de abacate. Mas você vê como é bom, a mente abstrata, a minha, vamos dizer aqui. A mente concreta, né? Abstrata não. Se você diz que nós a concreta não consegue conceber isso. Nós somos a bola da vez, nós todos vamos presenciar. Então, na minha lógica, eu tenho que achar que todo mundo está prontinho, pô. Não existe esse negócio da idade mais antiga. Não, mas você quer ver sim uma prova que todo mundo está pronto, não é? Ou que a gente está caminhando aceleradamente, ou que o mundo já é diferente, em que outro momento que seria possível a gente sentar e conversar disso abertamente? Só quando chamar outro grego louco lá, vir da Grécia para cá para fazer um negócio desse, né? Você entende? Então, é que a gente pensa que a prova que o mundo já está diferente vai acontecer só quando eu perceber o que tem depois do azul do céu. Mas daí isso não é prova, porque daí assim é aquele teu desejo de só aceitar o que a visão física vê, é você entender aquilo como então comprovação de realidade. Então esquece, porque não é isso, né? Porque assim, se você está em um caminho e você ao final desse caminho deseja realizar um desejo, né? Ou tem como máximo objetivo realizar um desejo, independente de qual seja o desejo, pode parar, porque esse caminho não vai te levar para lugar nenhum. Então concordo. Tudo depende do que você vai entender como realidade, para daí você perceber que a coisa está diferente. Você entende? Então, assim, um exemplo grego, quer ver? Para a gente entender assim, a limitante do que é a realidade, para a gente compreender o que acontece hoje. Bom, só deixa eu voltar. Então, esses todos vieram sempre com tentativas de colocar as coisas em ordem, né? Só que chegou um momento evolucional, e isso eu sei, você sabe, de daí recolocar as coisas em ordem de maneira definitiva, né? E isso inicia em 1883. Né? E aí tem o seu ápice, né? Em 1949, né? Aí com a antropomorfização do Avatar, aí em 1883, com a vinda do Buda humano, essas coisas assim. Então, todo esse transbordo do Oriente para o Ocidente, todas essas horas trabalhando para que daí o conhecimento seja trazido novamente. E aí, com relação a uma pergunta que eu fiz agora há pouquinho, por que nós temos só que estudar o conhecimento de 1 milhão de anos atrás, né, da Índia, ou do Egito, ou da Atlântida? Por que evolucionalmente não se andou mais em termos de conhecimento? Por que esses avatares que vieram tentar restabelecer a lei, eles trouxeram só coisas pontuais, né, e os códigos do Manu, ou então as leis, os 10 mandamentos, que seja, para colocar as coisas em ordem? Não veio mais conhecimento? Aí é que está, veio. Né? E está escrito, né? E aí é que vem a grande coisa. Então, esse movimento todo que aconteceu para que a realidade ela começasse a ficar visível para todos os seres, né? Uma parte desse movimento de tornar a realidade visível foi o trazer o novo conhecimento, né? E ele está codificado, né? E você sabe disso. Então, esse conhecimento é que vai ser dado aos poucos para a humanidade, mas daí já não mais um conhecimento do passado. E essa é outra grande diferença. Isso é a realidade, um conhecimento do futuro, né? E então, não mais falar sobre até o início do quarto sistema de evolução, com a cadeia das trevas de Brahma, onde não sei o que e tal, que foi o ponto até onde ia o conhecimento hindu transposto, né, para o Ocidente. Mas e ir para frente? E o quinto sistema? E o sexto? E como é que fica? Então, isso está escrito. Se isso está escrito, é porque a realidade já se fez. Agora, e como isso vai ser dado para a humanidade como um todo, para transformar a humanidade como um todo? Aí é que está. Não pode ser dado à humanidade como um todo, porque você depende do impulso de cada um em buscar o conhecimento. Porque quem tem que mudar a tua visão de mundo, quem tem que mudar o filtro com o qual você vê a realidade, não sou eu. Então, assim, nem que viesse o avatar aqui
conversar com você e te falar as coisas todas, como é que é, não sei o que e tal, e vai dizer assim, ó, grego, olha na direção do sol. Se eu não olhar nada, eu vou dizer, não estou vendo nada, meu querido. Exatamente. Pode estar o Avatar, pode estar o Papa. Mas é isso, exatamente, é isso que eu estou te dizendo. Então, não adianta chegar aqui, então, João Kuhl, né, e falar assim, grego, contempla o sol, porque contemplando o sol você vai conseguir compreender todo o mistério da manifestação da matéria, né? Aí você vai olhar assim, putz, está quente, e eu não gosto de calor. É um direito que te assiste, né? Em determinado momento você vai conseguir compreender, você entende? Quer dizer assim, não tem como, né, alguém transformar o teu mundo a não ser você mesmo. Então, o conhecimento, ele é dado, ele está dado. Agora, não tem como eu ir para a praça pública e falar assim, gente, olha, venham aqui, porque aqui está o conhecimento encaixotado, comprem e levem para casa e use esse conhecimento nos intervalos dos capítulos da novela. Não, assim não funciona, porque aí depende da idade evolucional de cada um, para você buscar aquilo que te dá satisfação evolucional e que aquilo que evolucionalmente você precisa para quê? Para compreender a realidade só. Então, a diferença é que antes, para você acessar um conhecimento iniciático de peso, né, você tinha que, sabe, andar uma vida inteira, atravessar o oceano, atravessar o deserto, você tentar ser admitido como peregrino, né, num templo subterrâneo e tal, e você passava era sem conta para conseguir, e hoje o conhecimento ele é dado, ele está acessível a qualquer um que tenha boa vontade, ética e determinação, entende? Agora, enquanto eu não conseguir, né, ter um mínimo de conhecimento para compreender a realidade para mim não existe. Porque a realidade para mim é o que eu vejo, é o que eu sinto, é o que eu toco, é o que eu como, é o que eu bebo. Isso não é a realidade. Por exemplo, assim, um exemplo, né? Não, esse não. É outro exemplo, quer ver? Assim. Vai, dá um exemplo, não é? Então, assim, o porquê que o céu é azul? Por causa do sol que bate na nossa atmosfera, reflete e dá o azul. Não, o sol não reflete, ele não bate. Né? Reflete? Claro que reflete. Não, ele é eletromagnético, né? Não reflete. Né? E se fosse refletir, como ele não é amarelo, ele é branco, então o céu seria branco, né? O que acontece? E aí a gente aceita suas verdades, né, que nos dizem que daí o céu é assim porque isso, o interior da terra é assim porque isso, essas coisas assim, que aí vem aquela primeira realidade que a gente conversou nisso, que são realidades construídas para que a gente estabeleça nossos próprios limites de ok, estou conformado, né? E só o conhecimento que quebra esses grilhões da conformidade. Mas, por exemplo, assim, então, quando há agora você vai ter que falar, por que o céu é azul? Eu vou falar. Ah, bom, então tá. O professor fala que assim, o plano curvo, né? É engraçado porque assim, um dia as pessoas vão comentar e vão saber, né? Que assim, você contemplar isso que se pensa como que é a realidade de céu, só coisas assim, é um negócio assim tão absurdamente fantástico, assim, não tem nada a ver com o que está escrito. Por isso que fala assim, das trevas à luz, do ilusório conduz o meu real, das trevas à luz, da morte à imortalidade, né? É exatamente esse que é o caminho. Então, assim, quando vai ser formado, vamos pegar aqui o plano que a gente está assistindo agora, a Terra, né? O plano que a gente está assistindo. Então, do Sol, né, até o que a gente considera como o final do sistema solar, então eu tenho uma área de vida. É como se fosse a atmosfera terrestre, né? Então tem uma determinada área onde existem as condições ideais para que o ser humano consiga sobreviver. Temperatura, oxigênio, pressão, essas coisas assim, né? Isso é a atmosfera. O Sol, ele tem, lembra da figura do átomo que a gente lembra? Então o átomo ele tem aquele entorno que é a eletrosfera, que é o ambiente onde o átomo, onde os elétrons e o núcleo, próton e nêutron, conseguem sobreviver e as subpartículas. Então aquilo é uma eletrosfera. A Terra,
ela tem um ambiente onde ela consegue manter o que se conceitua como vida, isso que nós somos, né? Então seria a atmosfera. O Sol, ele tem uma área de abrangência, né, onde também a vida acontece, que é o que se chama de heliosfera. Hoje está com pergunta? Então, o Sol tem uma ambiência... Explicar ou explicou? Sei lá o que está. Pode falar, pode falar. Então, o Sol, ele tem uma circunscrição que seria a heliosfera, não aquele entorno, mas a heliosfera, ela abrange todos os planetas do sistema solar, sabe? E aí, a heliosfera, né, como o Sol é o nosso Sol, né, porque são vários, né, vários na horizontal e vários na vertical. Então, o nosso Sol, então, é como se fosse um umbigo, e o que seria a heliosfera é como se fosse um oceano de prana. Então, é um mar de prana, de matéria. Nós estamos falando de realidade, né? Já vou chegar, só para te falar. Só estou querendo imaginar como é que a turma está imaginando isso aí. Para imaginar como a gente desconhece completamente o que é a realidade. Claro, pô. E aí, esse oceano de prana, né, ele tem que ser limitado para permitir que a vida aconteça no da vez, no caso nós, né, na Terra, né? E aí, então, no momento em que é criado os planos existenciais e o Akasha, que é a matéria, o atributo do Akasha Tattva, né, é espaço. Então, quem delimita o espaço é a expansão do Akasha, né? A gente já conversou várias vezes, né? Então, o que acontece? Uma das expansões do Sol coagula do Akasha com relação ao que a gente conceitou como Terra é criar a atmosfera. Então, a atmosfera, né, ou o Akasha terrestre, ele é como se fosse vamos supor assim, você está no fundo do mar e você tem uma bolha de oxigênio, tá? Aí a bolha de oxigênio que você tem para respirar é a atmosfera, é esse Akasha derivado para Vayu, que é o ar que você respira, né? Aonde termina esse Akasha terrestre, né? Aí termina a habitabilidade do que se conceitua como o planeta Terra, e aí então eu tenho o resto do que seria a heliosfera do Sistema Solar, que é uma unidade evolucional. A cor do Akasha, que está no final do respirável, do habitável, né, do ser humano, é azul. Akasha, Akasha Tattva, a cor dele é azul, por isso que o céu é azul, por causa da cor do Akasha e não porque reflete no mar, essas coisas assim que se inventam. Então, agora, como é que eu posso provar isso aí agora? Não, aí, olha só. Aqui é a questão da realidade aqui. Como é que eu posso... A palavra provar é muito engraçado, porque provar vem de provar, né? Eu tenho que comer a realidade para daí compreender, né? Não, aí é que assim, é que você só não vê porque você está querendo enxergar. Mas é eu e 7 bilhões de pessoas, pô. 7 bilhões não, 6 bilhões 997 999.999. Não é você o único. Não, eu não estou falando de mim, estou falando de alguém. Não, eu não. Alguém... Mas é isso que eu quero... Não, mas é que eu coloquei como exemplo, sabe, Grego, para ver que assim, o que a gente considera como realidade é a interpretação que nós damos aquela porção do universo que nós estamos habitando, né, é analisado através dos 5 sentidos só. Mas é que você dá a explicação pelo lado macrocósmico. E eu acho que tem que começar por exemplo, nós estamos aqui nessa sala, nós estamos aqui nesse estúdio. Entendeu? Essa é a realidade aqui. Eu acho que, como é que se diz? Tem que ser daqui para cima e não de cima para baixo. Mas aí, não, mas é que assim, é que a compreensão que se tem da realidade sempre vai depender do nível de conhecimento que eu tenha daquilo que eu considero como realidade em análise. Por exemplo, assim, você está analisando essa sala, então daí então vamos conversar sobre o vidro, daí eu explico para você que a gente consegue ver através do vidro, porque daí então Tejas Tattva vai se propagar lá, e aí mesmo escuro aqui existe Tejas Tattva, e eu consigo ver porque daí no vidro ele existe, a matéria... Você acabou de dar um exemplo agora, você pode falar o que você quiser aqui, se eu não estiver vendo o Tejas, o Tattva, toda essa coisa... Não, mas aí eu explico para você como que você consegue ver através do vidro. Bom, porque teve gente aqui, por exemplo, experiência próxima, recente assim, olha aqui, você não olha para a sua direita,
você não está vendo isso, isso, isso. E eu olho para a minha direita, forço a vista, tudo isso aqui, não vejo absolutamente nada. Bom, como é que você não vê? Está tão claro. E eu fazendo força para ver e nada, você está entendendo? Então, e você sabe que, pô, eu sou um cara que lê, que estuda, que se esforça, né, toda essa coisa para poder. Mas eu não vou inventar que eu estou vendo alguma coisa. Ah, não, isso não, porque daí se você começar assim, eu para acreditar eu tenho que ver, aí você pegou a visão da realidade, né, e trouxe para uma visão místico-devocional, para uma visão astral, que em si pouco ou nenhum valor vai ter, então não é isso, né? A visão da realidade, ela só vem pela compreensão da realidade, e a compreensão da realidade só vem pelo conhecimento das coisas, então você tem que das saber causas. O que é a realidade primeiro, né? Perfeito. Você tem compreensão daquilo para você começar a ter... Lógico. Mas é isso que nós estamos falando, buscar essa coisa primeiro. Por isso estou falando assim da questão do conhecimento, que o conhecimento, então, ele está sendo devolvido aos poucos, mas ao mesmo tempo que está sendo devolvido aos poucos, o conhecimento tradicional, todo o conhecimento novo já está à disposição, assim, é direito da humanidade já ter de volta, né? Só que é como a gente sempre conversa a questão da fonte, né? A fonte, ela jorra água incessantemente. Sim. Né? Eu vou correr em direção a ela ou não, ou vou continuar minha viagem na proporção da sede que eu tenha, ou do quanto aquela água me seja atrativa. Né? E se você for lá e bebeu, você achou que é boa, aí você vai continuar andando e encontra um outro sedento e fala assim, ó, tem uma fonte ali na esquina. Entende? Que é o trabalho em que você tem estado empenhado esse tempo inteiro de mostrar que tem uma fonte na esquina. Agora cada um vai lá, né, e vê o que quiser na fonte. Ele vai ver peixe, pedra, água quente, água fria, água doce, boa, amarga. Um gole só, uma barrica inteira, vai se jogar dentro, vai meter os pés na fonte, vai chutar a fonte, tentar destruir. Tem gente para tudo quanto é tipo. A fonte em si, ela é o que ela é imutável. A realidade em si, ela é o que ela é imutável. Quem muda é o ser humano, dependendo da maneira como ele vai compreender ou vai entender essa realidade. Agora, o caminho é um só, conhecimento. E é isso que a gente tem batido assim, na tecla, assim, todas as vezes aqui, iniciem-se, busquem o conhecimento. Por quê? Porque é uma oportunidade única para compreender o momento evolucional. E uma vez que se compreende o momento evolucional, e aí se vê que a lei, a vitória da lei foi integral e radical, né, que o avatar está antropomorfizado, que todas essas ordens trabalham em função de uma nova realidade, tendo o Brasil por foco, e essa coisa toda que a gente tem conversado também, aí você vai ver assim, puxa vida, mas que momento super que daí eu estou vivendo. Isso começa então a se entrelaçar com essa realidade e perceber, já sem mais ter as limitantes de tentar perceber tudo pelos 5 sentidos, porque não é assim. Ou por assim, você vai ler um livro e aí eu pergunto para você, você gostou? Gostar se aplica a comer. Gostar se aplica a uma relação passional. Agora, qual é a palavra que eu uso para perguntar para você qual é que é a tua relação com o livro? Aí eu pergunto para você assim, você conversou com o livro? Você entendeu o livro? Você ouviu o livro? Então, essas diferenciações com o meio, né, é que daí nos dá condição de que a gente consiga ouvir, ou ver, ou sentir, ou tocar, o que seja, o que o meio nos tem para oferecer. Então, eu vou ver o sol, eu vejo aquela bola branca. Agora, em vez de ver o sol, que tal ouvir o sol? Que tal sentir o sol, não na pele? Entende? Então, essas maneiras diferentes de abordar o dia a dia é que fazem com que o dia a dia seja uma experiência única. Senão, vai a vida inteira como um chuchu. Por isso que eu passei... Deu? Tá, já estamos em cima da hora. Por isso que eu passei esse ano inteiro, e as pessoas ficaram bravas comigo, né? Porque eu fiquei dizendo que não adianta ficar dando amém, não adianta ficar concordando com que tudo que a gente fala aqui, né? Que a gente passa aqui, o conhecimento que a gente tem, sem compreender o que está sendo dito. Acham que eu sou crítico nesse aspecto, que não adianta dizer que o Grego está falando, o Jorge está falando, outros convidados que vêm aqui estão falando, que seja a verdade absoluta. Você tem que sentir isso aqui dentro de você. Não adianta você fazer o sim, sim, sim. Sim, é aí que eu bato na coisa. Eu vejo que muita gente é crítica, isso aqui, crítica construtiva. Eu vejo que muita gente fica dando amém. Amém, 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 não entendeu patavina. Mas tem que ter paciência, e não é Grego, ruim você não entender patavina. Você tem que ter a humildade de dizer, não entendi, repete.
A turma reclama que eu interrompo o Jorge. Eu interrompo o Jorge porque eu quero entender. Você não me interrompe, a gente constrói junto a conversa diferente. Então, não é, eu quero entender o que está sendo dito aqui. Tem que ter paciência para assim, ó, eu te dou um conhecimento que é um diamante. Uma crítica construtiva, eu estou falando, né? Eu te dou um conhecimento que é um diamante. E eu recebi esse diamante de um outro, do professor, né? Aí você tem duas alternativas. Ou bota no teu bolso e ele vai te incomodar e machucar tua perna porque ele é duro pra caramba, né? Ou você traz ele à luz do dia e ele refletindo o sol vai parecer belo para você e para os outros. Isso. Você entende? Então o conhecimento ele foi criado, ele existe, a coisa em si existe para ser colocada em prática e vivida. O conhecimento ele tem que tornar a vida das pessoas melhor. E uma vida melhor é uma vida com compreensão. Compreensão do quê? Da realidade. Compreensão, você diz tudo. Então, e aquilo que a gente falou naquela situação da outra vez. Zé Finito, nem bem nem mal. Né? É a neutralidade. É isso. Né? No cumprimento do seu dever. Que dever? Viver compreendendo a realidade. Porque, assim, o mundo em que nós estamos, ele é absolutamente fantástico. Um negócio assim, ó, de arrepiar os cabelos. Eu acho que é legal. Primeira vez que eu estou aqui. Você que pensa. Né? Então, pessoal, assim, eu acho que a gente deixou o programa hoje com aquilo que é mais gostoso, né? O gostinho de quero mais. Quero mais pro ano que vem, então. Né, Jorge, obrigado por... hoje foi assim, bem um bate-papo, eu falei para você de pegar mais leve, porque depois de um ano inteiro nos aguentando, então hoje tinha que ser uma conversa assim, mais... Isso aqui só para lembrar, tem razão aqui, a Regina de Canas Vieiras, que diz que explicou muito bem o que é a realidade de cada um. Parabéns e boas festas para nós todos, né? Sempre. Então é isso aí, Jorge, obrigado. Foi bom a gente estar junto mais uma vez. Mais um ano. E para vocês... boas festas e um feliz sempre, né? Fraterno abraço, fique em paz até sempre. E uma questão, por que não viver assim o ano inteiro? Em vez de só esses 10 dias, feliz, alegre, abraçando todo mundo, por que não o ano inteiro? Por que não a vida inteira? Em vez de abraçar e não sei o que assim, para uma pessoa, por que não para o gênero humano, para a humanidade como um todo? Fique em paz até sempre, tenha uma boa vida.